Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. O Flamengo pretende renovar contrato de Cebolinha, que fura a fila e busca valorização. De La Cruz e mais 2 jogadores indo embora do Flamengo pode acontecer e diretoria já se mexe nos bastidores. Matias Vinha segue massacrado pelos torcedores do River Plate. Surpreendente! Oferta fora da curva pode colocar craque internacional no ataque do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O ex-Flamengo Matias Vinha cada vez mais parece justificar as decisões do técnico Felipe Luiz. O lateral esquerdo segue sendo muito criticado na Argentina nesses primeiros jogos pelo River Plate. Na última terça-feira, o River venceu o Ciudad de Bolívar por 1-0, avançando na Copa Argentina. Mas o Matias Vinha continua somando a antipatia dos torcedores locais. Alguns torcedores nas redes sociais chegam a afirmar que o jogador é o pior que eles já viram, ou mesmo o pior jogador que o River Plate já teve. Ele chegou a perder espaço, acumulando falhas e más atuações, mas ganhou oportunidades na Copa Argentina. Apesar das críticas, o Matias Vinha acertou alguns cruzamentos e quase deu uma assistência e também quase marcou um gol de cabeça pelo clube argentino. Mas nada disso serviu para afastar as críticas do jogador, que vai ter que trabalhar muito para se livrar delas e evoluir na sua nova casa. O Flamengo e o Everton Cebolinha estão vivendo o último ano de contrato, com o desejo de extensão da relação. Pelo menos está nos planos do Flamengo negociar a permanência do atacante, que ainda não foi procurado pela diretoria do clube e mostra em campo que vai buscar uma boa valorização. O Cebolinha furou a fila no Flamengo, e pelas atuações em 2026, ele é o jogador mais perto da titularidade da ponta esquerda e é cotado para começar jogando contra o Lanús nessa quinta-feira, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Junto com Bruno Henrique, o Cebolinha é o líder de participações em gols, com 3 gols e 1 assistência em 8 jogos. O Bruno Henrique tem 2 gols e 2 assistências. O jogador disputa a posição com Samuel Lino, que foi a contratação mais cara da história do clube depois do Paquetá e que vem sendo muito questionado. O Samuel Lino mais uma vez foi titular contra o Botafogo, mas não foi bem. Cebolinha entrou no seu lugar no segundo tempo e melhorou a participação ofensiva do Mengão. Carrascal é outro que costuma ser utilizado por ali, mas faz mais funções no ataque. Cebolinha tem 4 jogos como titular na ponta esquerda em 2026 e Lino tem 3. O Everton Cebolinha pode assinar um contrato com outro clube já a partir do segundo semestre. No ano passado, ele entrou na lista de possíveis saídas do Flamengo e considerou deixar o clube por querer jogar mais minutos, mas mudou de status no elenco e hoje é uma das principais opções do Felipe Luiz para o ataque rubro-negro. O acordo pela renovação vai depender da proposta do Flamengo. O camisa 11 tem mercado aqui no Brasil e fora do país, e o bom momento pode influenciar no futuro do jogador. Nessa janela, ele entrou na mira do Cruzeiro e também do Grêmio, mas a negociação que envolvia a compra do Caio Jorge pelo Flamengo não avançou. Vale lembrar que o Cebolinha tem 29 anos e completa 30 anos em março. Ele ganha hoje R$900 mil de salários e, segundo informações de bastidores, a diretoria vai oferecer para ele um contrato de 2 anos e um salário de R$1.200.000 por mês. Quanto à parte salarial, já estava tudo certo, O que ainda está pegando é o tempo de contrato, Porque o Cebolinha quer 3 anos e o Flamengo aceita 2 anos. Mas a confiança da diretoria é grande para um acerto o mais rápido possível. O Fla Basquete entra em quadra nessa quinta-feira e o confronto é direto, porque o time enfrenta o Franca, que lidera o NBB após o tropeço do Orgulho da Nação na rodada passada. A partida vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E os torcedores que não puderem apoiar o Mengão lá no ginásio podem assistir pela ESPN Disney. O Fla Basquete não vai bem e o time venceu apenas um jogo nos últimos 6 disputados, considerando todas essas competições.
A equipe encerrou o período de 4 jogos sem vencer contra o São José, Venceu por 79-70, mas voltou a ser derrotado na rodada seguinte pelo Rio Claro. Com a oscilação, o time precisa voltar a vencer, pensando principalmente na tabela, Porque o Franca, por sua vez, emplacou 3 vitórias consecutivas no NBB, possibilitando a ocupação no topo da tabela. Com a má fase recente, o time ficou com uma campanha de 21 vitórias e 5 derrotas, deixando que o Pinheiros voltasse a igualar a mesma campanha. E o Franca, com um jogo a mais, tivesse uma vitória também a mais. Isso torna a partida ainda mais eletrizante. Em 59 jogos, o Flamengo venceu 32, com o Franca vencendo 27. E o Orgulho da Nação tem 4.803 pontos contra 4.670 pontos do Franca. Vale lembrar que o Flamengo ainda não tem Alexei, que segue se recuperando, assim como Daniel Onvenu. As saídas de atletas da base do Flamengo seguem a todo vapor, Porque agora foi a vez do volante Christian Oliveira, da equipe Sub-20, que não teve o seu contrato renovado com o Flamengo e se aproxima de reforçar a base do Corinthians. De acordo com o portal Flabase, o jovem tinha vínculo com o Flamengo até o final de fevereiro, mas foi liberado antes do término do seu contrato para se juntar imediatamente ao clube paulista. O Flamengo ficou com 10% dos direitos econômicos do Christian Oliveira. Caso se destaque pelo Corinthians, o volante pode render ao mais querido uma parte de uma futura transferência. Vale destacar que o meio-campista foi treinado pelo Felipe Luiz no Sub-17 em 2024, meses antes do técnico assumir o comando da equipe principal do Flamengo. Além de Christian Oliveira, o Corinthians também acertou a contratação de Iago Melo, zagueiro que também integrava o elenco Sub-20 do Flamengo. No momento, a equipe Sub-20 do Mengão, comandada aí pelo técnico Bruno Pivetti, vai estar se preparando para a Libertadores Sub-20. A competição vai ser disputada entre os dias 7 e 22 de março em Quito, no Equador. No Grupo A, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, da Bolívia, o Independiente Medellín, da Colômbia e o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Com as ausências do Joshua, que está lesionado, e Douglas Telles, impedido de atuar nas altitudes por questões clínicas, o Flamengo inscreveu os seguintes jogadores para a disputa dessa competição. Goleiros, Gabriel Werneck e Léo Nanete. Defensores, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, Diogo Guimarães, Ernesto Munhoz, Gustavo Ramírez, Gustavo e João Vitor. Meias, Guilherme Gomes, João Couto, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Luiz Felipe e Pablo Lúcio. Atacantes, Alan Santos, Camargo, Josmar e Rian Roberto. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito importante para a gente crescer no YouTube. E pronto, valeu, muito obrigado. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo pode negociar a saída do De La Cruz após a Copa do Mundo, que vai acontecer no meio desse ano. E, além disso, também há a possibilidade de liberar o Wallace Yan, que teve uma negociação frustrada com o Red Bull Bragantino recentemente. O clube ainda avalia a situação do Léo Ortiz. Mesmo não sendo um desejo oficial, o rubro-negro está aberto a receber propostas pelo jogador. Apesar de estar nos planos do técnico Felipe Luiz, uma possível saída do Léo Ortiz não está totalmente descartada nesse momento. Embora essas possíveis transferências pareçam prováveis na janela próxima, a diretoria não descarta que elas possam acontecer antes do esperado. A ideia é agir com cautela e garantir ofertas que sejam boas para todo mundo. Quanto ao Wallace Yan, a intenção é liberar o jogador, já que ele não vem recebendo muitas oportunidades com o Felipe Luiz. Essa decisão pode evitar uma desvalorização maior, diferente do que acontece com os outros jogadores.
O nome do Darwin Núñez entrou recentemente na pauta do Flamengo, né? E a sua contratação é vista como um dos grandes sonhos do José Botto. E uma novidade pode ajudar demais a viabilizar essa situação e aproximar o jogador uruguaio do rubro-negro. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo estaria preparando uma proposta de empréstimo com obrigação de compra para convencer o Al Hilal a liberar o jogador. A ideia é oferecer um acordo de uma temporada até o final de 2026, com a cláusula de opção de compra ao término desse contrato. Conforme a apuração, o mais querido estaria disposto a arcar com cerca de 30% dos salários do Darwin Núñez, que giram em torno de 8 milhões de reais mensais, além de pagar uma taxa pelo empréstimo do jogador. O Al Hilal ficaria responsável pelos 70% restantes do salário do jogador. Nos bastidores, algumas situações jogam a favor do Flamengo, né? O atacante não está inscrito na Liga Saudita devido ao limite de estrangeiros, o que abre margem aí para a negociação. Outro ponto positivo é a presença de 3 compatriotas uruguaios da seleção no elenco rubro-negro, Varela, De La Cruz e Arrascaeta, fator que pode facilitar muito a adaptação do centroavante aqui no Brasil. O Flamengo já trabalha com o convencimento junto aos sauditas e vem agindo formalmente para viabilizar esse empréstimo. A diretoria do clube acredita que a insistência e o projeto esportivo apresentado ao jogador podem ser decisivos para trazê-lo para o Flamengo ainda nessa janela. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar um abraço bem apertado e desejar um pronto restabelecimento para o Dr. Godinho, lá de Belém do Pará, que está saindo da UTI após uma cirurgia. Ele é irmão do meu querido amigo Wagner Godinho. Alô, Dr. Godinho, bora pra casa, bora torcer por mais uma vitória do nosso Mengão queridão. Hoje, meu querido amigo, tudo de bom pra você, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, tá bom!